Eu sou Antoine Daher, sou empresário, cientista político, fundador e presidente da Casa Hunter, uma associação que cuida dos pacientes com doenças raras e seus familiares, e personagem de São Paulo. Eu nasci no Líbano, um país que é considerado a maior imigração do mundo, libanesa, no mundo e no Brasil. Nós temos no Brasil em torno de 10 milhões de descendentes libaneses, enquanto nós temos 5 milhões de habitantes no Líbano. A minha infância foi uma infância ótima, teve pais maravilhosos. Estudei, terminei a faculdade no Líbano. E depois que eu me formei em ciências políticas, eu veio para o Brasil. Eu tinha vindo antes para visitar o Brasil, para passear. Adorei o Brasil. Aí decidi vir aqui montar negócio no Brasil. Eu hoje estou aqui há 20 anos. Eu tenho 42 anos. Minha esposa é brasileira, meu filho é brasileiro. Quando meu filho Anthony nasceu, ele ficou mais tempo no hospital, quase uma semana internado no UTI, para ele ter a recuperação da respiração, né? Só que ele se recuperou normalmente e ninguém percebeu nada, que ele tem uma doença tão grave genética, né? O Anthony, ele cresceu muito bem, ele foi engessado praticamente as duas pernas dele, porque ele teve pé torto congênito, né, quando nasceu. Então teve que engessar as duas pernas, primeiros 5 meses, mas isso muitas crianças também nascem com o pé torto congênito, também nem o ortopedista, ninguém desconfiou. Ele ia visitar a pediatra, que era a pediatra da minha esposa, pediatra muito experiente, de 15 em 15 dias. E sempre o pediatra falava, não, Anthony muito bem, menino saudável. Nunca tivemos problema nenhum, não era um menino reclamão, ele mamava muito bem. Ele andou com 1 ano e 2 meses. Ele andou. Com 2 anos de idade, nós começamos a perceber um pouco atraso na fala. E como nós fomos uma família muito preocupada com ele, então minha esposa nunca quis que ele começasse a frequentar a escola antes de 3 anos de idade, né? E ela praticamente deixou de trabalhar antes de Anthony nascer, ela já optou para cuidar para ser mãe, né? Isso eu acho maravilhoso da parte dela. Então ela colocou os cuidados da mãe e colocou a profissão da mãe em primeiro lugar. E isso eu respeito muito. Então, com 3 anos de idade, ele começou a frequentar a escola. E na escola nós começamos a perceber, junto com a professora, que ele tem atraso até no comportamento dos meninos e dos alunos que têm a mesma idade dele. Além de que ele falava muito pouco, né, só falava algumas palavras, não formava frase, ele tinha também um atraso no comportamento, socialmente. Ele começou a ter bastante infecções, de repetição, direto. Ele ficava uma semana na escola, outra semana em casa. Ficou quase 6 meses assim. O pediatra, da mesma forma, nunca a gente entendia o que está acontecendo. Ele achava como ele demorou para frequentar a escola, é normal acontecer. Começamos a procurar fono. E a fono também não descobria o que está acontecendo, ela achava talvez tem uma coisa e não tem outra coisa. Até nós pedimos para o nosso pediatra que a gente fazia algum outro tipo de investigação. E nisso ele indicou um neuropediatra especializado, realmente é bem reconhecido em São Paulo, no Brasil. Esse neuropediatra tinha uma fila de espera de 6 meses para poder ser atendido. Insistimos tanto até ele conseguir atender o Anthony num feriado, 8 horas da noite. O atendimento levou mais de 2 horas. Ele fez todos os exames que se imagina com ele, todos os testes, né, clínicos que pode ser feito. E naquele momento ele achou que o Anthony está normal, que precisava somente de interação social. Ele indicou uma fono que é habilitada nesse tipo de trabalho, de interação social. E tudo que a gente pedia para ele, ele falou, olha, vou colocar para vocês fazer esse tipo de exames, mas que eu não acho que Anthony tem. Ele desconfiou pouco, mas quase nada de mucopolissacaridose, a doença que ele tem, mas quase nada pela gengiva dele.
Mas isso foi uma coisa assim, ele falou, olha, esses exames custam caro, normalmente o convênio não arca, então vocês vão fazendo devagar. Então ele pediu muitos exames, eu vou fazendo devagar, porque não tem pressa, porque eu acho que o Anthony não tem nada disto, mas só para descarga de consciência, só para vocês tirar todas as dúvidas, né, de tanto que a gente insistiu. E, infelizmente, depois de um mês, começou a sair os exames, nós descobrimos, além de que os exames, algum deles demora mais de 45 dias para ter resultado, nós descobrimos que Anthony tem uma doença tão rara que demorei mais ou menos 2 meses só para falar a palavra mucopolissacaridose. O que é a mucopolissacaridose? Uma falta de enzima no corpo humano que não consegue, essa enzima ela é responsável para reciclar, para limpar um tipo de lixo, chama glicosaminoglicanos, um tipo de açúcar que acumula dentro da própria célula e leva à morte dessas células. Então ele leva à degeneração do corpo inteiro, de todos os órgãos, do sistema nervoso central, até os olhos, audição, boca, dentes, pele, coração, todos os membros, né, osso. Então, eleva a falência do ser humano no máximo em torno de 10 a 15 anos. Depende da gravidade. Tem paciente que não consegue completar 5 anos de idade. Então, isso foi... como vou te explicar isso? Para um pai que perguntava à esposa dele, quando tem dor de cabeça, qual medicamento tem que tomar. Imagina descobrir uma doença que no Brasil a incidência dela é 1 para cada milhão, né? 1 milhão, né? Porque temos 220 pacientes hoje localizados no Brasil, então praticamente 1 para cada 1 milhão de habitantes, né? No Brasil, doença ultra rara. Você sabendo que o único filho que você tem, a chance de vida e de sobrevida são poucos. O próprio médico chamou a gente para conversar e praticamente entregando os pontos, falando que essa é uma doença que você tem que aceitar, como seu filho tem uma leucemia aguda que vai viver até 10 anos. Foi uma coisa que me marcou muito. Eu tenho que admitir que eu entrei em depressão, mas comecei a luta de primeiro dia. Entrei num mundo totalmente novo, totalmente desconhecido dos próprios profissionais de saúde no país. Mais de 98% não conhecem as doenças raras. Nós temos somente 240 geneticistas no país, de 210 milhões de habitantes. Imagina esse mundo totalmente desconhecido para um pai que não sabe nada da medicina e da área da saúde. Então tive que mergulhar, estudar a genética, estudar o Google, mas Google de uma maneira, no início foi difícil, né, para você separar o joio de trigo, mas estudar vasculhar as revistas eletrônicas de saúde, de pesquisa clínica, viajar o mundo atrás dos pesquisadores para entender mais sobre a doença do meu filho, o que tem de novidade, o que nós podemos trazer para melhorar a qualidade de vida dele e para salvar a vida dele. E no meio de caminho, encontrei famílias que estavam, além dessa doença grave, degenerativa, progressiva, eles não tinham o que comer. Então, às vezes, eles têm medicamento que o governo hoje paga através da judicialização, porque não está ainda incorporado na lista do SUS, mas registrado na Anvisa, ele está há muitos anos. Então, tem bastante paciente que recebe medicamento, talvez tem medicamento na geladeira da casa deles de 500 mil reais, mas eles não têm um pão do café da manhã. Então, a realidade é muito chocante. E hoje, para as doenças raras, não é o medicamento só que salva a vida. Aliás, um medicamento é o de menos considero no mundo de doenças raras, porque as doenças que têm tratamento medicamentoso não passam de 3% do total do conjunto das doenças. Existem em torno de 7 mil doenças raras e que têm tratamento medicamentoso no máximo 3%. Então o resto significa que não tem que fazer? Ao contrário, tem como ajudar todos esses pacientes com melhorar a qualidade de vida através de um atendimento multiprofissional, interdisciplinar, através de dietas alimentares, muita coisa dá para ser feita. Isso que falta para o mundo de raras, não é somente o medicamento, claro, super importante, mas que falta mais os cuidados importantes, o modelo de atendimento específico
que pode trazer uma melhoria significativa na vida desses pacientes e dos familiares deles. Então, nesse mundo, quando meu filho começou a fazer uma terapia, chama terapia de reposição enzimática, um medicamento que hoje existe no mercado, onde ele vai repondo essas enzimas que estão faltando no corpo dele. Acabei conhecendo um grupo de mães, porque o pai normalmente, infelizmente, 90% dessas mães, os pais não aparecem, porque estão trabalhando, então, e não sabem da doença, e mais que metade os pais fugiram. Temos um caso, um absurdo, né? O pai descobre que o filho tem essa doença, em vez de apoiar a mulher dele, ele some. Ele fica do lado dela 1 mês, 2 meses, e depois vai embora e nunca mais aparece. Então, por isso hoje eu quero também deixar deixar o meu parabéns à mãe brasileira, à mulher brasileira, porque ela, além de ser mãe, ela é batalhadora, ela cuida, ela é responsável, ela nunca larga o filho, nunca deixa de fazer as coisas, deixa de prestar os deveres dela, né? Então, infelizmente, os homens, a maioria deles, deixam a mulher, abandonam a mulher e vão embora. É muito difícil uma mãe sozinha, que ela não consegue mais trabalhar. Ela é obrigada a largar o trabalho dela quando tem uma criança com esse tipo de doença. Ela tem que lutar sozinha, sem salário, sem nada, sem dinheiro, para salvar a vida do filho. Essa é a nossa realidade hoje. Às vezes o governo reclama, mas não estamos pagando caro o medicamento. Eles esquecem que essa família não basta só o medicamento, porque você precisa de dentista bom, de psicólogo, de fono, de uma equipe multiprofissional. Tem que passar por todos os médicos mensalmente, precisa de um tratamento multiprofissional. E precisa, às vezes, de uma dieta alimentar é muito complicada. Não é somente o medicamento. E, além disto, a família abandona o trabalho, porque ou cuida do filho ou continua trabalhando. Então, como vive essa família? Às vezes o governo esquece esse lado, que é muito importante. Ele acha que dando o medicamento acabou, resolveu o problema dessa família. O medicamento é uma parcela, mas não é tudo. Então, a família precisa de mais cuidado. Então, nesse meio, acabei descobrindo o outro lado, que 90% da população não conhece que 10% passa. As pessoas são felizes e não sabem. Acredita em mim. São felizes quando acordam com saúde, olham para os filhos com saúde, eles são muito felizes e não sabem. O que é você olhar para o maior amor da sua vida, que é seu filho, e sabendo que cada dia conta, e se você não correr atrás e tentar salvar a vida dele, cada dia é uma perca muito grande na vida dele. Não vai poder recuperar aquele dia que perdeu. Então, isso me deixou muito sensibilizado, vendo a necessidade não é somente do meu filho, vendo que a maioria dos profissionais de saúde é independente quanto você consegue pagar a consulta. Consultas de R$800, de R$1.000, mas o médico não estava entendendo nada que está acontecendo com o teu filho. A minha discussão com todos os médicos, com geneticistas, como podemos melhorar o cenário das doenças raras no Brasil, me levou a fundar, junto com os médicos, a Casa Hunter. A Casa Hunter, o diferencial dela, que foi uma ideia, junto com os médicos geneticistas, para todo mundo, os pais dos pacientes, empresários, médicos, geneticistas, se juntar para poder montar uma ONG que cuida, que traz pesquisa clínica para o país, que traz novidades para o país, que monta um trabalho bem específico para os pacientes com doenças raras para mudar e melhorar o cenário das doenças raras no país. Por isso, todos os projetos que foram colocados hoje na Casa Hunter, que seja Day Hunter, que é um modelo de atendimento específico para pacientes com doenças raras, o Test Hunter ou a pesquisa clínica, que a Casa Hunter é responsável de trazer mais que 70% de pesquisa clínica em erros inatos do metabolismo. Além disso, nós somos envolvidos, a única ONG na América Latina envolvida na terapia gênica, que é a cura dessas doenças raras.
Todos os projetos que fomos colocados na Casa Hunter saíram dessa necessidade. Tudo o que a gente não achava e procurava achar uma resposta, que infelizmente não existia uma resposta. Por isso nasceu a Casa Hunter, para tentar mudar o cenário das doenças raras no país. E nós estamos assim, há 3 anos batalhando, lutando, para que, quem sabe, um dia a gente consegue falar, nós temos, pelo menos essa cota de doenças raras no país representa país de primeiro mundo. E hoje nós temos orgulho também de colocar mais um projeto em andamento, que é Casa dos Raros. A primeira construção, que se Deus quiser será iniciada ano que vem, os terrenos já estão comprados, as plantas já estão prontas, em frente ao Hospital das Clínicas de Porto Alegre. Isso um projeto, uma parceria entre Casa Hunter, o Instituto de Genética para Todos, primeiro centro de atenção integral aos pacientes com doenças raras, que será construído em Porto Alegre, onde todos os pacientes vão ter equipe multiprofissional, de médicos e não médicos, onde os pais terão apoio psicológico. Isso que é o modelo que Day Hunter trouxe, porque enquanto aquele paciente está passando o dia todo, ele passa por todos esses profissionais de saúde, os pais esperando, eles vão passar por equipe da psicologia para ter apoio psicológico, para ter orientação como você vai seguir com esse tratamento para seus filhos, como você vai poder no dia a dia melhorar a qualidade de vida de vocês e de seus filhos. Porque normalmente os pais chegam mais doentes que o próprio filho. O filho não sabe, está feliz no mundo dele, né? Ele não sabe o que está passando, porque 70% dos pacientes com doenças genéticas, mais de 50%, eles têm atraso cognitivo, atraso neurológico. Então eles não sabem o que está se passando no mundo. Eles estão felizes no mundo deles, às vezes. Não estão sofrendo tanto, especialmente quando você consegue controlar a doença num certo momento. Eles não têm a capacidade de entender o que está acontecendo. Agora, que sofre todo dia é os pais. E sem você apoiar os pais de uma maneira produtiva, você não consegue trazer benefício direto para os filhos e para aquele paciente. Então, os cuidados para um paciente com doença rara não envolve somente aquele paciente, envolve a família toda. Isso não falo só com doença rara, qualquer doença grave, eu acho, tem que envolver a família, tem que ter apoio para a família. A Casa Hunter nasceu em novembro de 2013, através de um grupo de pais de pacientes, médicos, geneticistas. Nós temos hoje mais de 30 médicos voluntários na Casa Hunter, 12 geneticistas, especializados em doenças raras. Nós iniciamos o programa Day Hunter no início no Instituto da Criança, do HC. Hoje, o nosso programa estendeu para outro lugar. Foi para a EGIN, da Unifesp, né? E foi para PUC Campinas, e esse ano está sendo expandido, está sendo assinado contratos, termo de cooperação técnico-científico com o Hospital Gafré, Rio de Janeiro. Tem outros hospitais também que está sendo estendido. Nós estamos em via de contrato com Fiocruz também do Rio de Janeiro, Hospital Guaiana, Hospital HC de Guaiana, Hospital de Apoio Brasília também. Nós estamos nessa fase de contrato. E também vai estender, estamos pensando em estender ele para Belo Horizonte, Pequeno Príncipe também. A gente visitou Pequeno Príncipe semana passada, e agora nós queremos também ver esse trabalho, se podemos estender também para Curitiba. É o primeiro centro que será construído em Porto Alegre. Terá parceria, com certeza, com a genética do Hospital HC de Porto Alegre. Como as doenças raras, 80% das doenças raras são de origem genéticas, a maioria, todas elas, podem ser detectadas no nascimento, se feito o teste do pezinho. Mas como nós não temos o teste do pezinho ampliado, isso que nós temos que trabalhar para ampliar mais o teste do pezinho, para poder ter o diagnóstico precoce. Porque uma parcela grande das doenças raras tem umas 500 doenças chamadas de erros inatos de metabolismo. Tá? E dentro dessa parcela tem 60 doenças chamadas doenças lissossômicas, ligado ao lissossomo, a um defeito genético, a uma deficiência enzimática. Esses tipos de doenças todas podem ser detectados através de um exame de sangue e de urina. Então todos podem ser detectados pelo teste do pezinho.
se a gente consegue o diagnóstico precoce, muitas dessas doenças, antes de 2 anos de idade, pode ser feito o transplante de medula óssea, que é a cura. Isso ia trazer benefício tão grande para a família, salvar o paciente, e além disso, benefício para o governo, que não precisa comprar aquele medicamento caríssimo depois, e além disso, menos internação. Porque essa peregrinação para fazer o diagnóstico, que leva em torno de 7 a 10 anos no Brasil para fazer diagnóstico, a criança fica internada meses, às vezes passa por 20 cirurgias e às vezes morre sem um diagnóstico. Dessa parcela de 80%, metade, acredita em mim, metade morrem antes de 5 anos de idade e a maioria sem diagnóstico. Só que não morre assim de repente, morre trazendo uma conta absurda no SUS, né? Porque eles passaram por muitas internações, muitos tratamentos inadequados. Você sabe que existe uma coisa chamada aconselhamento genético, tá? Isso para as famílias que têm um paciente com doenças raras. Nós temos hoje na Casa Hunter várias famílias que têm vários filhos com a mesma doença. Isso é inaceitável num país que fala que está investindo em saúde, ainda tem na mesma família 3 crianças que nasceram com a mesma enfermidade, uma enfermidade fatal. Como pode isso acontecer? Cadê o pediatra que cuidou do primeiro filho, não avisou a mãe? Com aconselhamento genético, nós podemos garantir, assegurar, se feito o programa de aconselhamento genético em todo o Brasil de uma forma eficaz, produtiva, nós podemos acabar com a maioria das doenças lissossômicas em menos que 30 anos. Se acaba totalmente com ela. Nós estamos trabalhando direto para sensibilizar os órgãos públicos, para conversar com todos os interessados, os players principais. A gente conversa sempre com o Ministério da Saúde, com a Secretaria, com a NEP, a Anvisa. Nós fazemos parte, nós somos Casa Hunter, membro do Conselho Federal de Medicina, da Câmara Técnica de Doenças Raras no Conselho Federal de Medicina. Nós participamos da subcomissão de doenças raras no Senado Federal, fazemos parte também da comissão de frente parlamentar de doenças raras. Então, esse assunto sempre está em pauta. Só que não é sempre a gente consegue implementar na política pública de uma maneira rápida que consegue virar o jogo. Então, um trabalho de formiguinha. Porque o interesse nosso, o interesse da sociedade não é sempre ela consegue ter êxito de uma maneira rápida no meio político. Casa Hunter pode ser acessada pelo site, no site tem um telefone, pelo e-mail. Às vezes, muitos médicos aqui indicam Casa Hunter. Muito especialmente geneticistas, pediatras que conhecem nosso trabalho, indicam Casa Hunter. Então, nós temos aqui muitos pais voluntários, muitos pais. A maioria deles se interessam, se envolvem na causa e viram voluntários da Casa Hunter. Temos muitos médicos também interessados na causa que viraram voluntários, mas aqueles voluntários que têm disciplina de trabalhar de uma forma produtiva dentro da Casa Hunter. Não é aquele voluntário que você vê ele uma vez ou outra, não. Aquele voluntário que se comprometeu com a Casa Hunter de uma forma que ele continua trabalhando semanalmente, tem contato direto com a Casa Hunter, participa dos projetos da Casa Hunter. Como uma ONG, ela não tem como viver sem as doações. Então, ela recebe doações para poder bancar todos os projetos que a gente tem aqui. A Casa Hunter se comprometeu, além de trazer novas pesquisas clínicas, e estamos trazendo há mais de 3 anos para o Brasil, tecnologias novas, nós estamos apoiando a terapia gênica, que é a cura para as doenças lissossômicas. Nós estamos trabalhando hoje com 2 doenças raras, uma delas do meu filho. E nosso compromisso com a população brasileira, com os pacientes brasileiros, trazer a cura de uma forma gratuita para todos esses pacientes no país. E se Deus quiser, se a gente conseguir ter êxito com essas 2 doenças, isso vai expandir para a maioria das doenças lissossômicas e as doenças raras. Quem quer apoiar a Casa Hunter, só procurar no site, tem a conta da Casa Hunter, só fazer sempre acima de R$100, fazer um depósito identificado, e nós agradecemos sempre o apoio de vocês. Muito obrigado.